Beatriz Guimarães. Nasceu no dia 13 de junho de 1994, às 13h20 da tarde. Vive em Indaiatuba, mas, quase diariamente, transita entre as cidades do interior paulista. Beatriz.r.guimarães@gmail.com. Beatriz de 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. Quartos esvaziados, 2011 a 2014. Beatriz Guimarães Inverno-Primavera 2015, Editora Urutau, primeira edição. Beatriz de 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. Editora Urutau Limitada, Rua Inocêncio de Oliveira, 411, Jardim do Lago 12.914, Bragança Paulista, SP. TEL 5511-948-59-2426. Contato, @editoraurutau.com.br. www.editoraurutau.com.br. Editores Ana e Lissa de Arruda Penteado, Tiago Fabris Rendel e Vladimir Vaz. Copyright Beatriz Guimarães, 2015. Ponto. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP, 19. Guimarães, Beatriz, 1994, G 963. Que quartos esvaziados. Beatriz Guimarães. Bragança Paulista, SP, Editora Urutau, 2015, 66 páginas. 14x19, 5 centímetros. ISBN 978, 85, 694 33, 02, 6. 1. Poesia brasileira. 2. Poesia contemporânea. 3. Literatura brasileira. E. Guimarães, Beatriz, 1994. I. Título: CDD, B869, 1 CDU, 82 a 19. Beatriz de 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. Índice: Primeira parte Cortes, Rede Elétrica, 7. Segunda parte Cidade dos Sonhos, Pane, 25. Terceira parte Ao Quarto das Lâmpadas Vermelhas, Planta Inacabada, 35. Quarta parte Aluguel, Fim do Contrato, 59. Quinta parte Midnight Cowboy, Novo Lar, 63. Beatriz de 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 6. Primeira parte Cortes, Rede Elétrica. Beatriz de 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 7. Corte, e. Passo a passo buscava a poeira, estacou e observou a panturrilha. Sangraram pulsantes vários cortes, vinagre neles todos foi aspergido. Doce do escorrido caiu o fragmento, fundando um oceano entre geleiras. Beatriz de 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 8. Corte, e v. Já esqueci metade dos versos que foram minha companhia compassada e a música artificial, fones contra os ruídos da avenida. Agora, neste ocaso sobre a grama, sentindo o hálito das amadríades, recordo-me daquele pé amarelo entrevisto através de uma janela. Fábrica demolida junto ao cemitério onde fui e deparei-me com grades e placas nos lados, vida e caminho. Com o impulso, corri no meio da rua, estes bairros vazios da cidade pequena, e esta eu já desci tantas vezes antes com os rostos dos outros que já não sei mais. Os cordões de meus calçados desataram e não me importei em amarrá-los ao seguir. Uma vida de passos que afrouxam. Beatriz de 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 9. Corte, vi. No caminho peguei um graveto e diverti-me como uma criança com seu som ao partir o ar. Mas, depois, pensando, tomei-o como cajado frágil, curvando-se tanto, sem se partir. É hora de voltar para as quatro paredes. Beatriz de 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 10. Corte, e x. Entre a negação e a crença, desejando vasculhar por trás de cada porta onde está isso que uns chamam nada e outros colocam deuses,
debato-me, e separo-me de vocês, de mim, e escolho a personagem. Mesmo desejando silêncio. O que quer que ande mantendo alguma coerência, matéria que segura a máscara, entre rostos de desconhecidos, mas que parecem familiares, livros nunca lidos, mas que não surpreendem, pois a expansão está lá, onde não estou, no silêncio frente à interpretação. Beatriz de 10 de julho de 2015 4h48 pm. 11. Corte, VI 45. Atravessou o difícil e agora, imbecil? De tanto prender a respiração, desfaleceu e agora respira o ar como se bebesse um copo de agulhas. Descendo, elas cortam laços já fracos e costuram feridas que, por si, não cicatrizam, com a frieza do metal cozendo carne. Agora, imbecil, tome mais, porque nunca há agulhas suficientes que tornem tantos fragmentos em um todo não desfigurado. Beatriz de 11/10 de julho de 2015 4h48 pm. 12. Corte, VI 35. De que me serve? Sob lantejoulas e tintas. Antes incompreendido atrás de um esgar, a ser pobre coitado. No entanto, luvas evitam que as unhas arranquem carne, coágulos de sangue e fibrina numa compulsão ansiosa ao percorrer braços e costas a menor irregularidade. Num tique, escavo a pele na curiosidade de tocar por trás da fantasia. Abre, fecha, Ouroboros. Beatriz de 12/10 de julho de 2015 4h48 pm. 13. Corte, VI. Recorte-la, cola aqui, de mural em mural, a fotografia perde um pedaço ao lado de um novo sorriso e embota. O oceano aguarda o retorno de cada brilho disperso, cada gota. Duvidei dos movimentos do pêndulo. Ele caiu de meu bolso e quebrou-se. Beatriz de 13/10 de julho de 2015 4h48 pm. 14. Corte, XI. Descalça, o olho de abraxas recortado em fúria passa ao regozijo pelo arrebol do mesmo degradê violeta morto, amarelo cobre para um azul que não sabe se desfalece ou se acorda para um outro dia, mas reveste o salão para onde vão aqueles que caminham tocando-se a si próprios. Tudo começa a dissolver. Vai perdendo substância a loja, apagadas as estruturas do mundo no qual o som e o tremor de cada indivíduo ao lado é concretado denso silêncio. Seu orgasmo moveu os tijolos, isolamento em muros. Por quantos anos ficaram os pés sem tocar a grama? Ao lavar meu corpo, era sangue. Beatriz de 14/10 de julho de 2015 4h48 pm. 15. Corte, XVI. Com o coveiro sempre ao lado, vendo tudo, exceto o que está ali, a miniatura de um inseto se choca contra os livros e a luminária, pego-lhe pelas asas e por sorte ficamos um frente ao outro, seu corpo vibra, pede liberdade, mas não agora, meu pequeno, sou seu cárcere e quebro-lhe, mas sou eu quem o coloca de volta para o ar, para as outras criaturas. O que resta de você em mim é pó que eu sopro nas futuras palavras meus elos inquebrantáveis. Beatriz de 15/10 de julho de 2015 4h48 pm. 16. Corte, XXVI. Abrace-se para dissolver-se. Afinal, você tanto queria uma torta de framboesa, agora aguente as sementes de frutas vermelhas quase que lhe quebram os dentes. Beatriz de 16/10 de julho de 2015 4h48 pm. 17. Corte, XXX. Tudo isto é muito real, tão real quanto a sensação tépida sobre seu rosto quando lhe espancam e ainda mijam nos hematomas, ou quando suas bochechas são afagadas após transar junto à lareira, a temperatura é a mesma. Tudo é o mesmo, apenas diferem as vibrações, mas você não sabe se o atraso daquela ordinária se deve a um acidente de trânsito ou ela é apenas filha da puta. Desde a noite em que lhe beijei, sinto seu hálito quando abro minha boca e não sei dizer se ainda possuo palavras que são minhas, pois apenas quero me ajoelhar e calar o silêncio. O índio me olha,
Sua fronte altiva cada vez mais distante, à medida que a torre na qual estou tomba, e desenha em seu peito uma triquetra com a tinta azul de seu rosto. Beatriz de 17/10 de julho de 2015 4h48 p.m. 18. As estações se perdem e turvam-se na tentativa desesperada de comunicação. Ele é o depositário mítico de todo o inconsciente disperso em obviedades não vistas por nosso excesso de foco em coisas miseravelmente pequenas, enquanto alvos múltiplos nos diluem numa ausência de personalidades marcantes, loucos flutuando a morder os próprios braços, amputando-os para viver a liberdade de estancarem o sangue numa fornalha, a escolha de enfiar um graveto no próprio cu para aprender a gozar-se e enrugar as nádegas. Isso tudo é tão real quanto a menina de 11 anos que escapa do banheiro com um grito para masturbar-se de pé no meio da sala. Beatriz de 18/10 de julho de 2015 4h48 p.m. 19. Corte, XXX. Arrastando-se por ladeiras de 60 graus, o carrossel não leva mais crianças. E o índio, que nunca conheceu nada disso, observa o fim de tarde num platô e seu olhar emoldurado de urucum se abaixa e repousa sobre a planície, quando, assustado, cai sobre as palmas das mãos e recua com movimentos de aranha. O índio cresceu e o mesmo impulso, o mesmo magnetismo de atirar-se naquele imenso lago de oxigênio. Beatriz de 19/10 de julho de 2015 4h48 p.m. 20. Ainda faz seus tendões gemer em frente à altura de sua escalada. Beatriz de 20/10 de julho de 2015 4h48 p.m. 21. Corte, XXXVI. Ela vai trocar de roupa e fecha a porta do banheiro, sem ninguém em casa, sente cheiro de fósforo queimado remetendo às marcas nos pulsos, pernas, abdômen e braços, olha para a torneira e pensa. Você não acredita em Deus quando espera justiça imediata. Você não acredita em Deus quando filhos da puta se dão bem. Você não acredita em Deus porque o mundo não é do seu jeito. Você não acredita em Deus porque você é seu próprio Deus e sabe a merda que você é, então é melhor não confiar. Daí ela volta para si e diz, como é estranho entrar na pele dos outros. Beatriz de 21/10 de julho de 2015 4h48 p.m. 22. Corte, XXXI. Escrevo na pele para recordar-me de costurar palavras dentro do crânio onde não entram, nem saem. Beatriz de 22/10 de julho de 2015 4h48 p.m. 23. Beatriz de 23/10 de julho de 2015 4h48 p.m. 24. Segunda parte. Cidade dos Sonhos, Pane. Leia apesar do filme, além, antes, durante, depois. Beatriz de 24/10 de julho de 2015 4h48 p.m. 25. E, 0 horas, 0 minutos e 0 segundos até 1 hora, 11 minutos e 7 segundos. Na tarde passada Annelise sonhou por 1 hora casais dançando com sombras, mas ela não os acompanhava tamanha a tontura da sonolência, arrastando-se até cair do vaso sanitário. Apenas se lembrou do brilho daquela madrugada com chá de verbena em meio aos lençóis lisos mortos tão suaves que apagaram de sua mente aquela casa noturna estroboscópica onde a multidão era como os postes de iluminação da cidade, regularmente distribuídos e indistintos, enquanto os automóveis transitavam buscando e deixando amantes. Por vezes atropelados. Quando antes um olhar cruel os distinguia pouco antes de notarem sua prepotência no trágico acidente emocional, retirando o peso de todas as múmias finalmente postas numa pira funerária e incendiadas pelos cheiros do carnaval, até que passos perdidos os reconduziam. Beatriz de 25/10 de julho de 2015 4h48 p.m. 26. As casas noturnas em busca de si, último registro da personalidade dispersa. Assustam-se com o mero movimento das ruas, como aquelas onde se viu a violência e ela cheirava a incêndio. Os transeuntes trocam palpites desinteressados pela ausência de contexto além do óbvio.
Amanhã sobe junto dos corpos sem nome numa seguinte busca de abrigo onde se sonhou que estaria seu agressor vestido de xamã, pela terceira vez o mesmo, e dormir ao lado dele sem nem ter jantado antes. O suor em torno de sua boca é o derretimento de suas racionalizações quando você pausa a sua frase para emendá-la dizendo que, no fundo, sua vida é maravilhosa pelo simples fato de não ser tão brutal quanto a da maioria, com senhorinhas que você sempre leva para atravessar a faixa de pedestres, junto com cegos, usando toda a benevolência de sua voz que nunca remete àqueles que lhe fazem bem. Somos simpáticos com estranhos. Até que chegamos ao cume da descrença na qual todos aqueles que se pensava junto de si. Beatriz de 26 de julho de 2015 4h48 p.m. 27. Na realidade, vê ele como uma atriz barata, útil para tapar buracos e acariciar testas, tão boa em fingir que se convenceu de ter sido amada. Mas ela se mudou e um rapaz tomou a sua cama. Se estou vivo, acho que estou bem, não quero médicas em meu quarto, nem enfermeiras, nem todas as inversões humanas de barba e pele de concreto, apenas me deitar enquanto os negócios do mundo estão sendo refeitos para o contrato trocar as bolas da vez, independentemente do serviço. Este é o garoto, o filho de Lídios, que assumirá o outdoor da semana que vem pela manutenção do patrocínio. Não adianta raspar a folha com os dados se as rasuras estão do outro lado e fazem sombra. Estilhasse um vidro pelo prazer do vinho tomado sem perceber que a garrafa poderia enviar um pedido de socorro a Deus. Marinheiro, não adiantava. A rolha foi perdida em alguma curva do começo do reto e para limpar toda a sujeira represada será gasto mais que o necessário de uma vida. Entre mentes, os amantes continuam ensaiando falas até as palavras se tornarem as únicas de seus vocabulários. Beatriz de 27 de julho de 2015 4h48 p.m. 28. A acidez da gastrite é a mesma das uvas, mas não tranquiliza dormir se a dor lhe mantém desperto. Não há sono para os desesperados cujos ouvidos estão chamuscando e as costas doem no encosto do chão pétreo. O espelho não lhe diz mais quem você é e olhar para ele é estúpido. A insônia lhe invade os poros, retornando no tufão de lágrimas e arquejos trancados no quarto, mas você se esquece de que seu RG está na bolsa e talvez ele seja sua única salvação. Você se descobre a maior ladra de elogios falsos, mas aí está a chave de seu inconsciente. Uma prostituta sabe mais das ruas que qualquer outro. Maldita fome dos pedregulhos no limo são as latas de lixo recebendo seu conteúdo, como a chuva sobre os líquens, os cardamomos e a verbena para seu shampoo e condicionador. Reunimos em nós todos os continentes, meu Deus. Imagine uma favela com coleta de lixo reciclável. Mas não sei, só quero voltar para casa e deixar os papéis do lado de fora da porta, folhas jogadas numa colagem. Este deveria ser seu espelho. As notícias mais importantes saem depois de meses, depois de cruzarem todos os bares da cidade Curral dos Poetas pela substituição. Corta. Beatriz de 28 de julho de 2015 4h48 p.m. 29. As batidas na porta são do mesmo número que a carta de tarot tirada naquela manhã. Pânico, a foice ameaça as artérias em escambo por sementes. Não, a alçada de um ancestral é o suficiente. E, 1h, 11 minutos e 8 segundos 1h, 42 minutos e 41 segundos. Os cupidos de mármore no jardim da vidente adornam o chafariz central, de buracos, onde deveriam estar seus paus, fluem pequenas cascatas verdes musgo tal qual o fundo da piscina envelhecida. Vista seu robe com as cores da pombagira e vamos, a vigilância nunca lhe abandonará, a dos vivos e a dos mortos, e é hora da audição definitiva, o desafio de parecer humana, mesmo sem ter deixado essa condição. Esta é a filha de Lídios, cantando sem ter voz para isso, embora saiba que isso seja tudo que lhe falta. O rapaz dirige o filme no qual sua namorada transa com todas as mulheres do elenco e a história se torna uma série sem temporada final. Que merda eu acabei de dizer? Beatriz de 29 de julho de 2015 4h48 p.m. 30. Nunca retorne à sua casa de infância. Nada sobrou daquele tempo.
que não esteja apodrecendo continuamente dentro de você. Nossos sonhos revivem os cadáveres. Cada declaração não respondida é a abertura de um ataúde. Silêncio. E, 1 hora, 42 minutos e 42 segundos. 1 hora, 59 minutos e 22 segundos. Nós não nos encontramos em sonho porque eu não consegui dormir. 5 horas foram suficientes, entrecortadas pelo despertar trêmulo com o eco das batidas de remo contra o mar das ruas do centro. Mulheres em caiaques. Foi ideia daquele cogumelo gigante fixo como plataforma sobre águas mansas, como o sussurro das cortinas escorridas no teatro simulacro, onde se finge que se dissimula e o mestre de cerimônias esclarece cada detalhe ao reverso pelos balcões, pois talvez assim alguém preste atenção. O próximo número chega sem aplausos. Beatriz de 30/10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 31. Pois as mãos estão ocupadas com outras, com pipoca, lenços, zíperes de calças, enquanto alguns perderam suas mãos ao terem estendido-as à pessoa amada, âncoras rumo às fossas abissais, e foram alimento de sereias. A peça era sobre um daqueles términos e, como esses, ela não teve fim. Contra a regra. Perdemos a chave do estúdio onde asfixiamos uma cadeia alimentar: aranha, hamster, gato, cachorro, brinquedinhos do poeta Ranheta que acabou de acordar. E vê, 1 hora, 59 minutos e 22 segundos. 2 horas, 22 minutos e 49 segundos. Para cada sapato novo, calcanhares sangrentos até consecutivas cicatrizações os imunizarem como madeira, sempre disposta a ser acesa como o café no bule. Requenta-se e vira ácido cai em gotas bromídricas sobre a pele de cada momento feliz na promessa de uma continuidade. Beatriz de 31/10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 32. Medo, 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 dome, medo me dome sempre que eu precisar de facas e estiletes para atender o telefone e tomar o carro para a festa onde metade de minha vida será destruída por atores desconhecidos no atalho entre as árvores e eu não me lembrarei como realmente foi. Todas as luzes do ano novo explodem em seu atraso. Tudo em sua mente é feito para tornar-lhe a vítima principal. A vingança rebaixa seus olhos e obriga-os a revirarem-se para trás irrevogavelmente. Seus demônios marcham com a caixa de música na qual você dá corda repetidamente. Seus pais riem de você. Beatriz de 32/10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 33. Beatriz de 33/10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 34. Terceira parte. Ao quarto das lâmpadas vermelhas, planta inacabada. Nenhum estúdio do mundo é tão silencioso quanto o seu, quando a luz vermelha indicando a continuação da filmagem está acesa. LV Human. Beatriz de 34/10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 35. Em maiúsculo. Eu me deito e você rega os cactos na expectativa de me fazer expirar, mas eu não me levanto, nem você, porque nunca estivemos de pé de fato, fomos árvores tortas dentro da terra. E daí você me diz que isso é mentira e eu concordo, deitando-me novamente, porque a verdade da existência dos sentidos criados é o que mais nos parece claro no quarto das lâmpadas vermelhas. Beatriz de 35/10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 36. E, deitada na cama, ela me chamou para ver aquela exposição de luzes no Japão pros aquários de peixes ornamentais e pensei neles todos como pessoas. Homens e mulheres ornamentais. Batendo suas cabeças contra vidros presos em quartos de piezo, olhares vidrados como aquele cara que me perguntou as horas no ônibus, o olhar mais hostil daquela manhã num cara que vestia uma camiseta com a palavra paz em 8 idiomas. Beatriz de 36/10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 37. E meta-se no espeto pro show começar. Da metavida rotineira onde somos atores de sitcom rindo uns dos outros. Constante e enlouquecedor ruído de fundo. Pelos olhos e costas, pois pagamos para encontrar narizes mais tortos que os nossos e rir das merdas de pombo que atingiram o ombro dos outros. Quando o quarto recebe estranhos,
É isso que passa na TV. Beatriz de 37 de julho de 2015 4h48 p.m. 38. IV. Você roeu a pele de seus braços até arrancar o relógio cujo visor sempre esteve e estará trincado e deixou em carne viva o que antes era um mosaico dos cortes que lhe fizeram a cada beijo de uma ordinária, a cada trago pelas bocas magmáticas ao comprimir seu rosto a língua de uma salamandra selvagem, a cada abraço de mãos amputadas que escolheram terminar em facas, a cada olhar que lhe despia para o sexo como espetáculo da vaidade. E todos lhe afiaram Os próprios dentes e as próprias unhas que deixaram a arquibancada para serem presas em um circo cotidiano. Sua prisão é o clichê. Beatriz de 10 de julho de 2015 4h48 p.m. 39. VI. Foi no tempo das danceterias que eu conheci as bolhas de dança explodindo nos pés, junto do suor que escorria, do gozo que se expelia da saliva que misturava chiclete, cigarro e vodka. E depois parava na sarjeta com o almoço do dia anterior. Mas nós continuávamos até a última música ser tocada sob o neon alaranjado refletindo em sua pele mediterrânea o ocaso dos desertos. O êxtase dos sons evidenciou nossa profunda tendência à repetição girando, gira, gira, nossa cama jamais comportará nossos corpos enquanto eles não secarem sob a luminosidade dos postes. Beatriz de 10 de julho de 2015 4h48 p.m. 40. X maiúsculo. Entenda quando eu me recuso a vestir aquele colar com dentes de alho, porque eu prefiro homens que usam correntes femininas e douradas em seus pescoços. Eu quero te ver delicadamente e você é mais suave que muitas mulheres que eu pude conhecer. Cuspi tudo na sarjeta e quero você aqui para fingir que vai me bater, mas não, por mais que eu esteja tossindo meus pulmões para fora, você expira perto da minha boca para eu respirar seu hálito de menta e tentar me lembrar da filosofia, mas nada houve que destoasse de meus gritos. Beatriz de 10 de julho de 2015 4h48 p.m. 41. X. Aranhas sobem pelas paredes de meu quarto, enquanto conhecidos meus pulam de cordas no alto de pontes de madeira carunchada e então exclamo porco e porco-oi. Porque isso é tudo de francês que sei dizer e na realidade é a única conjunção, a palavra ímpar que une toda a minha vida. É ano novo e a cafeteria não fecha, apesar de colocarmos pedras de gelo nas xícaras de café recém-compradas para tomar uns goles sem queimar a garganta já irritada pelos gases e fumaças dos lábios metálicos dos escapamentos e de carne, de todos os meus conhecidos. O vapor emana de nossas escleróticas e vendo Constantinos, pelo menos sei o nome dele, ajoelhado, segurando-me pela cintura, brado como Orestes, bebo Édipo, minha família está morta em minha mente sem querer e assim nunca deixei de ser um moleque. Beatriz de 10 de julho de 2015 4h48 p.m. 42. Daí, percebo como caguei nos gregos e em toda a realidade, sei lá, mas meu gozo escorre na cara dele. Torpor após o pico de hormônios. Eu tava num buraco negro com você ali. É possível ser socado sem se importar com isso, mas eu sinto uma agulhada profunda no peito ao procurar pela voz de meu pai na memória e não a encontrar. Eu me visto sem explicar e saio do quarto de hotel deixando uma grana, nem me lembrava de que estava lá, mas agora eu só quero encontrar uma fita VHS e rebobinar para recordar o timbre de meu pai. As caixas estão cheias de pó de aranhas. Voltei pra rua, não há mais pra onde ir, e um monge me entrega um flyer com umas mensagens budistas e, com uma bolha sangrando no pé, só consigo ler uma mensagem. O amor serve pra gente suportar o karma. E talvez isso faça sentido, se é que pode ser pensado, enquanto me penduro de ponta cabeça numa árvore e vejo minha carteira cair de meu bolso, abrindo-se vazia, com algumas moedas e umas camisinhas de carnaval, desço desesperado. Beatriz de 10 de julho de 2015 4h48 p.m. 43. Pra quem foi meu sacrifício? Quem foi que roubou as chaves da minha casa? Tenho medo de todos os quem serem um e só. Tenho medo.
sendo de todos. Entrei numa ostra para esperar a areia virar pérola e hoje essa pulsação bate na concha repetidamente e eu tenho medo de ela estar vazia. A ostra me cuspiu e, embora não me aguente acordado expelido em minha cama, não consigo dormir. No maremoto mental subsequente da insônia eu me lembro das aves em formação de flecha no céu daquela noite, 5 na mesma direção. Beatriz de 43 10 de julho de 2015 4h48 pm. 44. Voando juntas, mas separadas por vezes se aproximando, e havia lá uma mais distante como que sempre isolada, ali me encontrei. Chamei todos meus conhecidos no fundo do vale sob a ponte, meus amigos, vamos sentar em uma roda e ficar em silêncio até o primeiro mijar nas calças. Beatriz de 44 10 de julho de 2015 4h48 pm. 45. XEI. Também ela, pura, estivera sob as flores de laranjeira e sob o véu. Mas, e agora? Ana Karenina, Tolstói. Foi com indiferença que você recebeu as joias de minha juventude para que não usasse mais aquelas que foram presentes de sua outra esposa, embora meus brincos de prata não combinem com seus anéis, use-os, é tudo o que posso dizer enquanto você deixa seus cabelos soltos e espetados ao longo dos dias e eu sinto falta de vê-los em tranças. As caixas em sua casa são um forte apache abandonado e apesar de tudo isso nosso jardineiro veio me dizer que você parece ser uma modelo e eu sorrio melancolicamente, pois você é minha Gia Carangi, e foram os olhos dela que vi desde que trocamos sangue. Beatriz de 45 10 de julho de 2015 4h48 pm. 46. Em voto de amizade, mas, fora disso, você estava profundamente incomodada por estranhos esquadrinharem o seu corpo como se fosse um manequim vivo. O buquê de seu casamento mofou em minha cômoda. Suas amantes se tornaram minhas saídas ocasionais, mas isso não é aquilo em absoluto, não é aquilo que eu realmente gostaria de compartilhar com você. Daria minhas pálpebras para servir de enxerto às suas cicatrizes. Beatriz de 46 10 de julho de 2015 4h48 pm. 47. XVI. Você se lembra do gosto dos camafeus no casamento do Cícero? Ainda não, porque você ainda irá ao seu próprio, quando encomendarei os mesmos doces como presente de mais um raro evento, apenas tenho presenciado divórcios. Nunca serei um marido apesar de ter desejado ser o seu, porém, os esqueletos se enfileiram e dão-se as falanges no aperto nunca se encarando, um pulso para quem dá as costas e o outro para quem segue atrás, os olhos vazados deixam escorrer a culpa que evitamos sentir, achávamos demasiadamente cristão. Mas eu me arrependo de ter acreditado que Vinícius escrevia muitos poemas apaixonados talvez, quase sempre. Beatriz de 47 10 de julho de 2015 4h48 pm. 48. Porque ele estava bêbado não, eu amei e amo você sóbria e ebriamente, nenhuma substância pode alterar cada passo que dê em sua direção, apesar dos ventos nos apartarem. Foi no verão que veio o sol de outono e o ar me preenchia como em meus 14 anos, e eu nem lhe conhecia ainda, apenas conhecia brigadeiros e naquela noite em que dividimos suspirei ao notar que o seu beijo seria o melhor, mas não o único. Beatriz de 48 10 de julho de 2015 4h48 pm. 49. Shakes. Sara nasceu numa noite de céu limpo e lua minguante, pois o que faltava do brilho lunar escorrera até seu berço e banhara com brincos e pulseiras, uma tornozeleira, tudo em prata. Ela cresceu do amálgama dos humores aquosos dos olhos de todas as crianças roubadas por Morfeu. Sara enxergava tudo que os pais desejavam esconder, o suor não pago dos empregados da casa, armários entupidos de ternos e sapatos, ou a comida trocada por garrafas de cerveja, ou a carreira cheirada pelo herdeiro da família, um olho roxo, vermelho, lacrimejante, através das musguentas íris de Sara. Ela seguiu os passos que a lua ditava, negando tanto os gestos dos pais quanto os olhares da sociedade. Seus amigos nasciam a cada solstício e amadureciam, junto com ela, nos equinócios, até que um dia.
Beatriz de 10 de julho de 2015 4h48 pm. 50. Materializou-se frente aos outros quando obteve seus primeiros anéis de prata. Fez amigos entre paredes e árvores que a levassem para onde temesse encontrar mais daquele lençol rasgado como as cortinas das casas onde esteve. Alguns anéis fendiam pelo uso demasiado, outros se tornaram excessivamente pequenos, mas ela seguia trocando-os com quem a tocasse. Caracóis de raízes prendem dos pés dizendo, que pare um pouco, pois lá, entre as araucárias primaveris, estaria a primeira pessoa com dedos ornados de anéis prateados e dourados. Surpreendeu-se, onde o padrão, abandonado assim que viu a união do dia e da noite em mãos humanas e, assim, conquistou seu primeiro anel folheado a ouro, simplório, a custo de sangue das pálpebras fervendo por encarar o sol, ela, que sempre percorrera o centro observando os desenhos do calçamento e no máximo levantando os olhos para saber se não era seguida por alguma das facas do homem. Beatriz de 10 de julho de 2015 4h48 pm. 51. Na última noite, Morfeu a presenteou com o sonho de um aposento dourado contendo 2 espelhos prateados, um ao lado do outro, entretanto, distantes em profundidade, e entregou-lhe um relógio argênteo de moldura como um retângulo de ouro e Sara o segurou enquanto voltava em direção ao espelho mais próximo. Sabia que deveria atravessá-lo, mas decidiu morder o relógio e arrancar-lhe o topo da armação. Desfez-se todo o processo, colidiu contra o espelho e caiu para trás, incapaz de abandonar a noite de sua alma, ainda presa pelas visões dos outros, que, à luz do sol, levariam-na ao chão, num súbito impulso por familiaridade com o asco a sombrear-lhe o instinto. Sara, o que foi feito de seu quarto dourado? Beatriz de 10 de julho de 2015 4h48 pm. 52. XX. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Djavan. Lua de São Jorge, brilha sobre os mares. Caetano Veloso. Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar. Clara Nunes. Pausa, os dedos de uma litorânea abrem várias ostras, apesar das valvas firmes, há grãos de areia que jamais serão pérolas, somente a matéria-prima de vidraças, no máximo vitrais coloridos a fascinar turistas e as crianças da cidade. Ondas imensas e mansas se formaram no oceano da lua, água alaranjada e cosmos violeta enquanto, na terra, amigos e desconhecidos nadam numa corredeira de igarapé e jacaré se apresentam antes de abocanharem, a sombra se move, porém não o ataca antes de se anunciar. Sara regressa à lua. Beatriz de 10 de julho de 2015 4h48 pm. 53. Laura, há semanas, passo a madrugada bebendo. Leio ou escrevo, mas evito tirar conclusões. Laura, é perigoso, nada é sutil antes do amanhecer. Não há simplicidade que não se asfixie. Laura, o dragão me cerca e impede-me de falar. Vou me acertar com ele. E das crateras, procurou a fonte de todas as águas, mas unicamente em sonho a lua teria oceanos. Sua superfície é feita de bocas ressecadas e de peles pendentes pelo frio e a estiagem. Os ruídos lhe sugerem uma perseguição, mas com todos conectados o tempo todo não há quem se preocupe em segui-la, apenas o dragão, aquele que São Jorge eternamente persegue, pois ressurge a cada nascimento de filhece da lua. Onde está algum? Não tenho voz para chamar-lhe e combater o monstro que me emudece. Dessa, onde ele está, Yansan. O mar da terra é um espelho pálido deste deserto e águas oníricas, não há orixá ou santo que vigie a oração e gesto que me cabe. Sara nunca soube onde estava São Jorge, mas em sua dolorosa caminhada. Beatriz de 10 de julho de 2015 4h48 pm. 54. Descobriu que a lança dele estralava entre as suas costelas, em seu peito. Você desperta algo de bonito em mim. Selvagem, mas não violento. Chama. Fogo volúvel brilhando pelas rachaduras, ou baixo, azulado, num véu de intenções subentendidas, atravessa o cristal com essas palavras suaves.
Desde quando deixamos de lado o sexo e buscamos nos masturbar no corpo do outro? Deixamos a raiva para os protestos necessários, terapia de queima de ônibus e lata de lixo por melhorias no transporte público, a odisseia diária brasileira, porém manipulamos genitais para passar uma tarde tediosa demais. Sara, você quer sair da lua, mas amanhã se tornou excessivamente pesada depois que seus passos seguiram a multidão dispersa dos viciados e você procura um momento do dia para voltar ao seu próprio corpo. Beatriz de 54, 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 55. Entre a lua e a terra, onde se perdeu o nosso lirismo. Eu estava no centro da cidade tomando cachaça no boteco e não vi de onde veio o carro que quase a atropelou. Roubamos a vida dos mortos, roubamos a vida dos vivos, cleptomaníacos de sentidos por hábito. E o dragão continua vivo. Beatriz de 55, 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 56. XXI. Alguém pagou por Esther na rua e ela esbofeteou o ar, atirou ao bueiro as notas, arranhou as mãos ao seu redor como se todos os passantes fossem a mesma pessoa em diferentes corpos de todas as idades. Há que cair na corrente, faiscar até as cinzas tremer entre a terra e do pó levantar-se num redemoinho de tempestade. E não mais retornar às esquinas onde nos confundem. Eu vou usar meu tempo, aquela escassez que sobra, para observar faróis através das vitrines de lanchonetes ao fim do expediente e sair andando assim que o sinal ficar amarelo. Beatriz de 56, 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 57. Beatriz de 57, 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 58. Quarta parte. Aluguel, fim de contrato. Um pedido de esmola para fazer a vitrola continuar a funcionar. Beatriz de 58, 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 59. Para sempre funâmbulos, lutamos dependurados na corda por onde quase nunca atravessamos no desequilíbrio de nossos pés e caímos, porém nos agarrando, pois não há colchões abaixo e nosso corpo hesita em soltar os dedos dos fios trançados. Como aquela despedida. Antes de uma longa viagem sem retorno certo. No sufoco de não se alçar, exaustão, e não querer cair, Annelise se balança, segurando a corda, dando pontapés no ar para que essa dança agoniada lembre a dos suaves bailados e restitua a leveza que muitos de seus passos lhe roubaram. Ela, que fora a puta lésbica, somente existia como enforcada voluntária, mergulhadora de escafandro que entrou em pânico. Beatriz de 59, 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 60. Ao notar que seus cilindros estavam cheios de Zyklon B. Fim do beat dos sorrisos postiços, do cuidado, da dissimulação, do não lirismo, da incompreensão, da negligência, fim da mentira criada para esconder a inconveniência desconcertante das verdades, desinteressantes. Annelise vislumbrou em sonho a síntese de tudo, cortar as linhas sem as soltar, caindo até as escadas do picadeiro para trançar novamente a corda com os fios de seu cabelo, e por ela voltar a andar. Entretanto, eram insuficientes. Ela diz, o que peço de você são suas mechas. Beatriz de 60, 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 61. Beatriz de 61, 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 62. Quinta parte. Midnight Cowboy, Novo Lar. Beatriz de 62, 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 63. 3D Pinball Space Cadet. Arremessada pra lá e pra cá como bolinha de pinball pela força de vontade de duas pás mãos, orando, meu Senhor, oxalá, eu sei onde está o vazio, ele está abaixo destas palhetas e ficamos tão perto dele, do fim de jogo, enquanto somos lançados novamente.
A cada tentativa mais ou menos cega de atingir alguma coisa no topo da consciência e ultrapassá-la com luzes que vão se acendendo uma a uma como a contagem de ignição de um foguete dos passos de iluminação espiritual dos artigos listados no látis das vendas feitas no dia. Beatriz de 63 10 de julho de 2015 4h48 p.m. 64. Dos ficantes na festa ou anos de namoro análises quantitativas e então não entendemos por que o vão continua lá. Enquanto a plateia só acompanha o movimento da bolinha metálica, uma criança insistente aponta para a estrutura do arcade. Beatriz de 64 10 de julho de 2015 4h48 p.m. 65. E poética. Ela é quem põe e tira, tá? Palavras pelos dedos. Ela é poeta puta. Vende suas intimidades produzidas em série as mesmas temporadas de décadas. Tudo se repete, até tu, doce. Sem mais lisérgicos, só a alergia do real. Podem passar a sacolinha. Beatriz de 65 10 de julho de 2015 4h48 p.m. 66. Primeira edição setembro de 2015 70 cópias papel pólen 80 GM2 gráfica Pro limitada. Beatriz de 66 10 de julho de 2015 4h48 p.m. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Beatriz Guimarães. Nasceu no dia 13 de junho de 1994, às 13h20 da tarde. Vive em Indaiatuba, mas, quase diariamente, transita entre as cidades do interior paulista. Beatriz.r.guimarães@gmail.com. Beatriz de 10 de julho de 2015 4h48 p.m. Quartos esvaziados, 2011 a 2014. Beatriz Guimarães Inverno-Primavera 2015 Editora Urutau Primeira edição. Beatriz de 10 de julho de 2015 4h48 p.m. Editora Urutau Limitada Rua Inocêncio de Oliveira, 411 Jardim do Lago 12.914 Bragança Paulista SP. Tel. 5511, 948 59, 2426 Contato, @editoraurutal.com.br www.editoraurutal.com.br. Editores Ana e Lissa de Arruda Penteado Tiago Fabris Rendel e Vladimir Vaz. Copyright Beatriz Guimarães, 2015. Ponto. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP, 19. Guimarães, Beatriz, 1994 G 963 Q quartos esvaziados Beatriz Guimarães. Bragança Paulista SP, Editora Urutau, 2015, 66 páginas. 14x19, 5 centímetros. ISBN 978, 85, 694 33, 02, 6. 1. Poesia Brasileira 2. Poesia Contemporânea 3. Literatura Brasileira. E Guimarães, Beatriz 1994. E. Título. CDD, B869, 1 CDU. 82 a 19. Beatriz de 10 de julho de 2015 4h48 p.m. Índice
Primeira parte Cortes, Rede Elétrica, 7. Segunda parte Cidade dos Sonhos, Pane, 25. Terceira parte Ao Quarto das Lâmpadas Vermelhas, Planta Inacabada, 35. Quarta parte Aluguel, Fim do Contrato, 59. Quinta parte Midnight Cowboy, Novo Lar, 63. Beatriz de 5-10 de julho de 2015 4h48 p.m. 6. Primeira parte. Cortes, Rede Elétrica. Beatriz de 6-10 de julho de 2015 4h48 p.m. 7. Corte, e. Passo a passo buscava a poeira, estacou e observou a panturrilha. Sangraram pulsantes vários cortes, vinagre neles todos foi aspergido. Do ácido escorrido caiu o fragmento fundando um oceano entre geleiras. Beatriz de 7-10 de julho de 2015 4h48 p.m. 8. Corte, e v. Já esqueci metade dos versos que foram minha companhia compassada e a música artificial, fones contra os ruídos da avenida, agora, neste ocaso sobre a grama, sentindo o hálito das amadríades, recordo-me daquele ipê amarelo entrevisto através de uma janela, fábrica demolida junto ao cemitério onde fui e deparei-me com grades e placas nos lados, vida e caminho. Com o impulso, corri no meio da rua, estes bairros vazios da cidade pequena, e esta eu já desci tantas vezes antes com os rostos dos outros que já não sei mais. Os cordões de meus calçados desataram e não me importei em amarrá-los ao seguir. Uma vida de passos que afrouxam. Beatriz de 8-10 de julho de 2015 4h48 p.m. 9. Corte, vi. No caminho peguei um graveto e diverti-me como uma criança com seu som ao partir o ar. Mas, depois, pensando, tomei-o como cajado frágil, curvando-se tanto, sem se partir. É hora de voltar para as quatro paredes. Beatriz de 9-10 de julho de 2015 4h48 p.m. 10. Corte, e x. Entre a negação e a crença, desejando vasculhar por trás de cada porta onde está isso que uns chamam o nada e outros colocam deuses, debato-me, e separo-me de vocês, de mim, e escolho a personagem. Mesmo desejando silêncio. O que quer que ande mantendo alguma coerência, matéria que segura a máscara, entre rostos de desconhecidos, mas que parecem familiares, livros nunca lidos, mas que não surpreendem, pois a expansão está lá, onde não estou, no silêncio frente à interpretação. Beatriz de 10-10 de julho de 2015 4h48 p.m. 11. Corte, VI 45. Atravessou o difícil e agora, imbecil? De tanto prender a respiração, desfaleceu e agora respira o ar como se bebesse um copo de agulhas. Descendo, elas cortam laços já fracos e costuram feridas que, por si, não cicatrizam, com a frieza do metal cozendo carne. Agora, imbecil, tome mais, porque nunca há agulhas suficientes que tornem tantos fragmentos em um todo não desfigurado. Beatriz de 11-10 de julho de 2015 4h48 p.m. 12. Corte, VI 35. De que me serve? Sob lantejoulas e tintas. Antes incompreendido atrás de um esgar, a ser pobre coitado. No entanto, luvas evitam que as unhas arranquem carne, coágulos de sangue e fibrina numa compulsão ansiosa ao percorrer braços e costas a menor irregularidade. Num tique, escavo a pele na curiosidade de tocar por trás da fantasia. Abre, fecha, Ouroboros. Beatriz de 12-10 de julho de 2015 4h48 p.m. 13. Corte, VI. Recorte-la, cola aqui, de mural em mural, a fotografia perde um pedaço ao lado de um novo sorriso e embaça, embota. O oceano aguarda o retorno de cada brilho disperso, cada gota. Duvidei dos movimentos do pêndulo. Ele caiu de meu bolso e quebrou-se. Beatriz de 13-10 de julho de 2015 4h48 p.m. 14. Corte, XI.
Descalça, o olho de Abraxas recortado em fúria passa ao regozijo pelo arrebol do mesmo degradê violeta morto, amarelo cobre para um azul que não sabe se desfalece ou se acorda para um outro dia, mas reveste o salão para onde vão aqueles que caminham tocando-se a si próprios. Tudo começa a dissolver. Vai perdendo substância a loja, apagadas as estruturas do mundo no qual o som e o tremor de cada indivíduo ao lado é concretado denso silêncio. Seu orgasmo moveu os tijolos, isolamento em muros. Por quantos anos ficaram os pés sem tocar a grama? Ao lavar meu corpo, era sangue. Beatriz de 14 e 10 de julho de 2015 4h48 p.m. 15. Corte, XVI. Com o coveiro sempre ao lado, vendo tudo, exceto o que está ali, a miniatura de um inseto se choca contra os livros e a luminária, pego-lhe pelas asas e por sorte ficamos um frente ao outro, seu corpo vibra, pede liberdade, mas não agora, meu pequeno, sou seu cárcere e quebro-lhe, mas sou eu quem o coloca de volta para o ar, para as outras criaturas. O que resta de você em mim é pó que eu sopro nas futuras palavras meus elos inquebrantáveis. Beatriz de 15 e 10 de julho de 2015 4h48 p.m. 16. Corte, XVI. Abrace-se para dissolver-se. Afinal, você tanto queria uma torta de framboesa, agora aguente as sementes de frutas vermelhas quase que lhe quebram os dentes. Beatriz de 16 10 de julho de 2015 4h48 p.m. 17. Corte, XXX. Tudo isto é muito real, tão real quanto a sensação tépida sobre seu rosto quando lhe espancam e ainda mijam nos hematomas, ou quando suas bochechas são afagadas após transar junto à lareira, a temperatura é a mesma. Tudo é o mesmo, apenas diferem as vibrações, mas você não sabe se o atraso daquela ordinária se deve a um acidente de trânsito ou ela é apenas filha da puta. Desde a noite em que lhe beijei, sinto seu hálito quando abro minha boca e não sei dizer se ainda possuo palavras que são minhas, pois apenas quero me ajoelhar e calar o silêncio. O índio me olha, sua fronte altiva cada vez mais distante, à medida que a torre na qual estou tomba, e desenha em seu peito uma triquetra com a tinta azul de seu rosto. Beatriz de 17 10 de julho de 2015 4h48 p.m. 18. As estações se perdem e turvam-se na tentativa desesperada de comunicação. Ele é o depositário mítico de todo o inconsciente disperso em obviedades não vistas por nosso excesso de foco em coisas miseravelmente pequenas, enquanto alvos múltiplos nos diluem numa ausência de personalidades marcantes, loucos flutuando a morder os próprios braços, amputando-os para viver a liberdade de estancarem o sangue numa fornalha, a escolha de enfiar um graveto no próprio cu para aprender a gozar sem enrugar as nádegas. Isso tudo é tão real quanto a menina de 11 anos que escapa do banheiro com um grito para masturbar-se de pé no meio da sala. Beatriz de 18 10 de julho de 2015 4h48 p.m. 19. Corte, XXX. Arrastando-se por ladeiras de 60 graus, o carrossel não leva mais crianças. E o índio, que nunca conheceu nada disso, observa o fim de tarde num platô e seu olhar emoldurado de urucum se abaixa e repousa sobre a planície, quando, assustado, cai sobre as palmas das mãos e recua com movimentos de aranha. O índio cresceu e o mesmo impulso, o mesmo magnetismo de atirar-se naquele imenso lago de oxigênio. Beatriz de 19 10 de julho de 2015 4h48 p.m. 20. Ainda faz seus tendões gemer em frente à altura de sua escalada. Beatriz de 20 10 de julho de 2015 4h48 p.m. 21. Corte, XXXVI. Ela vai trocar de roupa e fecha a porta do banheiro, sem ninguém em casa, sente cheiro de fósforo queimado remetendo às marcas nos pulsos, pernas, abdômen e braços, olha para a torneira e pensa. Você não acredita em Deus quando espera justiça imediata. Você não acredita em Deus quando filhos da puta se dão bem. Você não acredita em Deus porque o mundo não é do seu jeito.
Você não acredita em Deus porque você é seu próprio Deus e sabe a merda que você é, então é melhor não confiar. Daí ela volta para si e diz: como é estranho entrar na pele dos outros. Beatriz de 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 22. Corte, xxxi. Escrevo na pele para recordar-me de costurar palavras dentro do crânio onde não entram, nem saem. Beatriz de 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 23. Beatriz de 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 24. Segunda parte. Cidade dos Sonhos, Pane. Leia apesar do filme, além, antes, durante, depois. Beatriz de 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 25. E, 0 horas, 0 minutos e 0 segundos até 1 hora, 11 minutos e 7 segundos. Na tarde passada Annelise sonhou por 1 hora casais dançando com sombras, mas ela não os acompanhava tamanha a tontura da sonolência, arrastando-se até cair do vaso sanitário. Apenas se lembrou do brilho daquela madrugada concha de verbena em meio aos lençóis lisos mortos tão suaves que apagaram de sua mente aquela casa noturna estroboscópica onde a multidão era como os postes de iluminação da cidade, regularmente distribuídos e indistintos, enquanto os automóveis transitavam buscando e deixando amantes. Por vezes atropelados. Quando antes um olhar cruel os distinguia pouco antes de notarem sua prepotência no trágico acidente emocional, retirando o peso de todas as múmias finalmente postas numa pira funerária e incendiadas pelos cheiros do carnaval, até que passos perdidos os reconduziam. Beatriz de 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 26. As casas noturnas em busca de si, último registro da personalidade dispersa. Assustam-se com o mero movimento das ruas, como aquelas onde se viu a violência e ela cheirava a incêndio. Os transeuntes trocam palpites desinteressados pela ausência de contexto além do óbvio. Amanhã sobe junto dos corpos sem nome numa seguinte busca de abrigo onde se sonhou que estaria seu agressor vestido de xamã, pela terceira vez o mesmo, e dormir ao lado dele sem nem ter jantado antes. O suor em torno de sua boca é o derretimento de suas racionalizações quando você pausa a sua frase para emendá-la dizendo que, no fundo, sua vida é maravilhosa pelo simples fato de não ser tão brutal quanto a da maioria, com senhorinhas que você sempre leva para atravessar a faixa de pedestres, junto com cegos, usando toda a benevolência de sua voz que nunca remete àqueles que lhe fazem bem. Somos simpáticos com estranhos. Até que chegamos ao cume da descrença na qual todos aqueles que se pensava junto de si. Beatriz de 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 27. Na realidade, vê ele como uma atriz barata, útil para tapar buracos e acariciar testas, tão boa em fingir que se convenceu de ter sido amada. Mas ela se mudou e um rapaz tomou a sua cama. Se estou vivo, acho que estou bem, não quero médicas em meu quarto, nem enfermeiras, nem todas as inversões humanas de barba e pele de concreto, apenas me deitar enquanto os negócios do mundo estão sendo refeitos para o contrato trocar as bolas da vez, independentemente do serviço. Este é o garoto, o filho de Lírios, que assumirá o outdoor da semana que vem pela manutenção do patrocínio. Não adianta raspar a folha com os dados se as rasuras estão do outro lado e fazem sombra. Estilhasse um vidro pelo prazer do vinho tomado sem perceber que a garrafa poderia enviar um pedido de socorro a Deus. Marinheiro, não adiantava. A rolha foi perdida em alguma curva do começo do reto e para limpar toda a sujeira represada será gasto mais que o necessário de uma vida. Entre mentes, os amantes continuam ensaiando falas até as palavras se tornarem as únicas de seus vocabulários. Beatriz de 10 de julho de 2015, 4h48 p.m. 28.
A acidez da gastrite é a mesma das uvas, mas não tranquiliza dormir se a dor lhe mantém desperto. Não há sono para os desesperados cujos ouvidos estão chamuscando e as costas doem no encosto do chão pétreo. O espelho não lhe diz mais quem você é e olhar para ele é estúpido. A insônia lhe invade os poros, retornando no tufão de lágrimas e arquejos trancados no quarto, mas você se esquece de que seu RG está na bolsa e talvez ele seja sua única salvação. Você se descobre a maior ladra de elogios falsos, mas aí está a chave de seu inconsciente. Uma prostituta sabe mais das ruas que qualquer outro. Maldita fome dos pedregulhos no limo são as latas de lixo recebendo seu conteúdo, como a chuva sobre os líquens, os cardamomos e a verbena para seu shampoo e condicionador. Reunimos em nós todos os continentes, meu Deus. Imagine uma favela com coleta de lixo reciclável. Mas não sei, só quero voltar para casa e deixar os papéis do lado de fora da porta, folhas jogadas numa colagem. Este deveria ser seu espelho. As notícias mais importantes saem depois de meses, depois de cruzarem todos os bares da cidade Curral dos Poetas pela substituição. Corta. Beatriz de 10 de julho de 2015 4h48 p.m. 29. As batidas na porta são do mesmo número que a carta de tarot tirada naquela manhã. Pânico, a foice ameaça as artérias em escambo por sementes. Não, a alçada de um ancestral é o suficiente. E, 1h, 11 minutos e 8 segundos 1h, 42 minutos e 41 segundos. Os cupidos de mármore no jardim da vidente adornam o chafariz central, de buracos, onde deveriam estar seus paus, fluem pequenas cascatas verdes musgo tal qual o fundo da piscina envelhecida. Vista seu robe com as cores da pombagira e vamos, a vigilância nunca lhe abandonará, a dos vivos e a dos mortos, e é hora da audição definitiva, o desafio de parecer humana, mesmo sem ter deixado essa condição. Esta é a filha de lírios, cantando sem ter voz para isso, embora saiba que isso seja tudo que lhe falta. O rapaz dirige o filme no qual sua namorada transa com todas as mulheres do elenco e a história se torna uma série sem temporada final. Que merda eu acabei de dizer? Beatriz de 10 de julho de 2015 4h48 p.m. 30. Nunca